Você já parou para pensar no que faz uma propaganda grudar na sua mente? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim. Porque um simples comercial de TV ou um outdoor na rua pode fazer você querer comprar algo, sentir algo e até sonhar com algo. Por trás de cada anúncio há um mundo invisível de sinais e símbolos que mexem com as nossas emoções, guiam as nossas decisões e muitas vezes definem quem somos como consumidores. Esse universo fascinante tem um nome: semiótica. É o estudo dos signos e como eles criam significado. Aqui vamos mergulhar fundo nesse segredo da publicidade. Como a semiótica transforma mensagens comuns em narrativas poderosas que conectam marcas e pessoas de maneira que você nem imagina. Prepare-se para descobrir o que está por trás da publicidade que você vê todos os dias. A semiótica não é só sobre palavras ou imagens, ela vai muito além. É o estudo de como tudo ao nosso redor carrega significado. É muito comum a gente manipular a cor da nossa imagem e normalmente isso é uma das primeiras coisas que eu começo a pensar. Eu vou filmar alguma coisa e eu quero passar um significado mais limpo ou algo muito organizado, muito sério. Eu já começo a mexer na temperatura da câmera a ponto dela ficar um pouquinho mais fria. E a mesma coisa ao contrário, quando eu esquento ela, eu quero passar mais emoção. Eu procuro, na minha fotografia, sempre utilizar a perspectiva como base da linguagem fotográfica que eu utilizo para o meu trabalho. Por quê? Porque a gente enxerga a imagem em duas dimensões, né? Se você leva a profundidade para o seu trabalho, você tira o espectador daquelas duas dimensões, né? Você traz uma tridimensionalidade. Quando você coloca essa tridimensionalidade, você dá um pouco mais deixa a imagem mais atraente. Eu acho que o espectador gosta de que o olhar dele viaje pela imagem. As cores que nos atraem, os sons que nos emocionam, os gestos que nos dizem algo sem precisar de explicação. Além de cores e perspectivas, a escolha de símbolos também é essencial, o que é muito bem aplicado, por exemplo, pela Nike. Colocando isso também de maneira visual, né? Parando de explorar somente, por exemplo, a cor rosa, né? Colocando outras cores, usando o vermelho, usando o branco, usando uma outra maneira de apresentar a mulher. A Nike faz muito isso ao apresentar as suas atletas em contextos de demonstração de força, né, de uma expressão feminina que vai para além da delicadeza do vestido rodado, né, do estar em casa. Pense nisso como uma linguagem secreta que a cultura nos ensina desde que nascemos. Na publicidade, essa linguagem é ouro. Cada detalhe de um anúncio, a fonte do texto, a música de fundo, até o jeito que o produto é segurado, é escolhido com um propósito: persuadir você. A semiótica, como a gente sabe, né, se a gente for resumir, é a disciplina que estuda os significados, né? O que a gente quer dizer com aquilo, o que a gente quer que as pessoas interpretem daquilo. Eu já fiz muito quando era moleque, quando estava aprendendo, porque era bonito, né? Hoje em dia eu faço uma construção para que aquilo diga algo, né? Uma semiótica a gente usa para isso, para transmitir algum significado por meio de um desenho, né? Que é um desafio, né? Fazer uma forma, um desenho que diga um monte de coisas, às vezes é bem complicado. Falando como diretor de fotografia, né? Quando você pensa na semiótica da imagem, às vezes até o próprio enquadramento, né? A forma que você coloca o espectador para sentir aquele momento, né? Isso já interfere em como a imagem vai ser entendida, né? Eu acho que o poder da semiótica é isso, assim, e o poder que a gente tem mesmo de colocar essa visão, né, pro espectador entender. Quando a gente pensa assim em uma mensagem muito específica, eu quero passar um sentimento de pesar, de tensão. Tudo isso ele vai refletir no jeito que a gente vai capturar e manipular essa imagem. E óbvio, usando semiótica em tudo. Um exemplo vívido que eu tenho aqui. Eu fiz uma campanha que falava
dos ataques que o Supremo Tribunal Federal sofreu. Então eu decidi usar tudo preto e branco, muito contrastado, áudios meio que deformados e abafados, para passar para o telespectador esse sentimento de tensão, de terror, de angústia, que era exatamente essa mensagem e o teor das coisas que a gente estava mostrando. Brasília, dia 8 de janeiro. Muita gente lá fora, pessoal. Entraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa. Olha, estão no palácio aqui, ó. É uma dança de signos que fala direto ao seu coração e aos seus desejos mais profundos. Veja só, ela não está aí só para chamar sua atenção. A semiótica cria conexões que ficam com você. Ela transforma uma ideia simples, como vender um refrigerante ou um tênis, numa história que você quer fazer parte. Ela vai permitir que essas marcas se comuniquem além do racional, né? Ativando as emoções, construindo esses vínculos afetivos com os consumidores. Diferentemente lá atrás, vamos colocar assim, década de 50, a publicidade era meramente para informar que aquele produto existia e as características técnicas desse produto. Hoje, não que isso não seja importante, claro que é, mas assim, por que eu vou usar esse produto? Né? Por exemplo, a margarina, eu só uso Doriana. Minha mãe, por sua vez, usava Doriana, minha avó usava Doriana. Então, margarina a gente sabe que é tudo a mesma coisa, né? Mas por que o Doriana? Porque tem esse vínculo afetivo. Ao criar uma narrativa de storytelling, a marca precisa estar atenta aos fatores culturais, ao posicionamento que ela teve ao longo de todos esses anos anteriores, ao público com o qual ela deseja se conectar e quais são os elementos que fazem sentido não só para ela, mas também para esse público. Então, quais são as cores que serão utilizadas, quais são os símbolos que estarão presentes nessa comunicação, né? De que forma eu vou contar a história que aconteceu até aqui. Eu acho que um design minimalista só começou a transmitir luxo e riqueza com a evolução da sociedade, das marcas e do marketing. Porque se você pensar comigo, um rei visualmente é uma pessoa mega poluída, ele tá cheio de joias, coroa, as roupas mega bufantes e coloridas. Eu percebo que as marcas fazem o quê? Essas marcas gigantes, elas nunca começam minimalistas, só que elas vão se consolidando tanto no mercado, ficando tão presentes na vida da pessoa, na vida do consumidor, que ela não precisa mais informar tanto o que ela é, qual é o business dela, o branding dela. A própria Coca-Cola tem um case no Brasil muito legal, que é o Festival de Parintins, né? Que é no Amazonas, que lá tem o boi garantido e o boi caprichoso. Eu não lembro qual é vermelho e qual é azul, mas um torce para um, o outro torce para outro. Quem torce para o caprichoso não usa a cor do outro nem a pau e vice-versa. Então, tipo assim, a Coca é vermelha. Se ela usasse só vermelho naquela cidade, ela ia vender só para um grupo e ia ser odiada pelo outro grupo. Então a Coca passou a fazer uma lata que é vermelho e azul. Aí isso foi crescendo, todo ano, todas as marcas fazem isso. Então o Bradesco divide a fachada entre Bradesco vermelho e Bradesco azul. Americanas faz uma fachada metade vermelho e metade azul. É uma coisa quase brasileira, assim. Não tem muitos exemplos no mundo. A Coca patrocinou o Grêmio e o gremista odeia a cor vermelha, porque é do Internacional. E aí o logo da Coca na camisa do Grêmio era fundo preto e letra branca, não era vermelho. As marcas precisam fazer essas adaptações, não é porque elas são boazinhas e tal, porque é tudo pensando em consumidor, pensando em mercado, sabe? Tem muitos exemplos mesmo. É a mágica que faz uma marca ser mais que um produto, ela vira um sentimento, uma identidade. A semiótica não surgiu do nada, ela começou a tomar forma no final do século XIX com dois pensadores brilhantes, Ferdinand de Saussure e Charles Sanders Peirce. Saussure, um linguista suíço que nos ensinou que signos,
como palavras ou imagens, só fazem sentido dentro de sistemas como uma língua. É como num jogo de xadrez, cada peça só tem valor por causa das outras ao redor. O Saussure, ele definiu, então, o signo com essa divisão da união de significante, ou seja, a forma, e significado, o conceito, que a gente usa muito dentro da publicidade, né? Então, ele começa a dar sentido para os signos e vai criando um sistema de diferenças. Por isso que a gente tem que trabalhar muito as questões culturais e temporais, de época, porque os signos vão mudando de significado, né? Tem até um que eu brinco muito com os meus alunos, a história do crush, né? Crush, para mim, que nasci na década de 70, é um refrigerante de laranja. Hoje já tem um significado diferente. Então, esse signo também ele não é fixo, né? Ou seja, ele só faz sentido em relação a outros, como ele é combinado com outros símbolos. Já Peirce, um filósofo americano, foi além. Ele dividiu os signos em 3 tipos. Ícones, que parecem com o que representam mesmo, como uma foto. Índices, que apontam para algo, como fumaça indicando fogo. E símbolos, que dependem da cultura, como uma bandeira representando um país. Já o Peirce, ele aprofunda um pouquinho mais e cria o que a gente chama de tricotomia do signo. Então, ele divide ainda esse signo em 3 partes. O ícone, que representa algo por semelhança, né? Por exemplo, a imagem de um carro para vender. O índice, que indica algo por relação causal, o suor, que pode representar o esforço, né, em uma propaganda esportiva, né? Então fica meio implícito. E o símbolo, que vai depender muito da questão das convenções culturais. Então, por isso que a semiótica ela é viva, porque à medida que a gente vai evoluindo e que as questões culturais vão modificando, ela vai também se modificando. Essas ideias são o alicerce da semiótica moderna. E na publicidade? Elas são um mapa para criar campanhas que não só vendem, mas encantam, convencem e ficam gravadas na memória. A semiótica é um campo vasto, cheio de caminhos diferentes. Vamos explorar algumas escolas de pensamento que moldam como entendemos os signos e como eles funcionam na publicidade. Primeiro, a semiótica saussuriana, focada na relação entre significante, que é a forma do signo como uma palavra, e significado, que é a ideia que ele carrega. Depois temos a semiótica peirciana, com seus ícones, índices e símbolos. Por exemplo, um hambúrguer suculento em um outdoor. É um ícone que desperta fome na hora. A semiótica social olha para como os signos moldam culturas e identidades. Então não são somente signos, não são somente elementos visuais, mas sim um reflexo de uma sociedade que se vê na publicidade, mas também é transformada por ela. Então a gente sabe que as campanhas publicitárias, de uma certa forma, refletem os comportamentos sociais, mas também podem influenciá-los. E acredito que essa tem sido uma das maiores discussões nos últimos anos. Eliseu Veron trouxe o sujeito receptor, mostrando que o público dá vida ao significado. E Yuri Lotman, com a sua semiosfera, nos ensina que signos vivem em um espaço cultural dinâmico, essencial para as marcas globais se adaptarem. Mitsubishi Pajero, em línguas espanholas, Pajero quer dizer punheteiro. E aí, eles colocaram aqui a brincadeira, o exemplo, a punheteiro. E aí eles mudaram para lá, Mitsubishi Monteiro. Justamente para não ter essa conotação ruim, né? Igual tem também o Laputa em alguns países, e é um nome muito ruim. Então, é um grande desafio trabalhar com essa adaptação para línguas locais e tal. Eu acho que o grande desafio da criação de imagens é você tentar ser universal. E ser universal é agradar a todos, né? Chega a ser impossível, porque a gente não tem conhecimento de todas as culturas. Eu acho que a busca de ser universal é o que deixa o nosso trabalho interessante. Hoje em dia,
a maioria das coisas que a gente faz é mega direcionada para um certo público-alvo. Empresas gastam milhões de dólares, reais, etc., para conseguir saber o perfil do seu consumidor. Toda hora que você está entrando lá nas suas redes sociais, etc. e tal, que você coloca todos os seus dados, esses dados são ouro para a empresa. Ele quer saber se o Guilherme tem tantos anos, se ele tem tatuagem, que tipo de roupa ele veste, que tipo de comida ele come, para a propaganda ficar cada vez mais específica para o público. Enquanto uma agência vai fazer, por exemplo, uma campanha de uma marca global, como Coca-Cola, McDonald's, Pepsi, que vai ser veiculada em outros países, ela precisa ter esse olhar não só de respeito em relação à cultura, mas de um entendimento de como aquele nativo vai interpretar aquela mensagem. E é por isso que a diversidade na formação dessas equipes pode auxiliar nesse olhar semiótico, nesse olhar de interpretação cultural e contextual, para permitir que essas campanhas estejam mais associadas, mais relacionadas àqueles significados que de fato desejam ser ressaltados, desejam ser transmitidos. Por exemplo, a questão de cores, né? Aqui no Ocidente, o branco, para a gente, representa pureza, mas em algumas culturas asiáticas é luto, né? Luto aqui para nós é preto, mas se a gente for lá na Ásia, em algum velório de preto, é uma ofensa gravíssima. Em algumas é o vermelho, porque a concepção deles de morte, né, nas culturas orientais, sobretudo, é completamente diferente da nossa. Na prática, a semiótica é o que dá vida às campanhas. O swoosh da Nike é um ícone de movimento e vitória. O vermelho do McDonald's desperta urgência e apetite. Michael Jordan, na linha Air Jordan, virou um símbolo de excelência. E histórias como a da Chanel número 5 vendem luxo e paixão com imagens e sons. Cada detalhe é um signo estrategicamente colocado. A semiótica não é só teoria, ela muda o jogo. Ela molda como você vê uma marca, influencia suas escolhas e reflete ou transforma culturas. E aí eu vou deixar como sugestão para você e para quem às vezes estiver vendo Políticas do Design. Tá mostrando bem aí? Um guia, aí entre parênteses, não tão global, de comunicação visual. Ó, esse aqui, eles falam da Coca-Cola. A tradução de nomes de marcas para o chinês é feita foneticamente, o que gera novos significados. Em 1928, a Coca foi traduzida para... Aí mostra aqueles símbolos chineses, que eu não faço ideia de como ler isso, o que pode ser lido como mordeiro girino de cera. Ou égua recheada de cera, que eles colocaram aqui o logo da Coca escrito isso, né? Égua recheada de cera. Vendas decepcionantes levaram à busca de novas traduções. Foram pesquisadas 200 combinações que permitiam pronunciar o nome com um significado um pouco mais apropriado. Acabaram bolando alegria na boca. Esse desafio é grande, né? Tipo assim, para grandes marcas, sempre pode rolar um ruído, né? Mas e você? Como esses signos afetam as suas decisões todos os dias? A semiótica é o coração pulsante da publicidade. Ela dá às marcas o poder de contar histórias, evocar emoções e criar laços verdadeiros com você. Em um tempo em que eu preciso sempre desse gatilho para atingir as emoções, para que o consumidor possa ter essa reação de consumir a minha marca, né? Então, compreender como esses signos funcionam, como eles são interpretados, nos ajuda a desenvolver uma campanha mais eficaz, a evitar falha de comunicação, especialmente em contextos globais, onde a gente tem aí milhares de pessoas, né, com contextos culturais diferentes, com vivências diferentes. Das cores que nos atraem aos símbolos que nos definem, cada detalhe é uma peça de um quebra-cabeça que molda o mundo ao nosso redor. E este trabalho de conclusão de curso foi uma jornada para mostrar como ela faz da publicidade uma linguagem universal, tocando corações, mudando comportamentos e conectando o global ao local. Crie, inspire-se e transforme o comum em extraordinário.